Quem não quer saber de Deus, rejeita tanto os servos como o filho. E começou a dizer ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez, vendo-o, o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim. Lucas 20, versículos de 9 a 16. O capítulo 20 começa dizendo que Jesus estava no templo ensinando o povo, e de repente chegam os sacerdotes, escribas e anciãos questionando-o sobre quem lhe dera autoridade para fazer o que fazia. Jesus devolve uma pergunta e o impasse se instala. Então Jesus contou uma parábola. Nessa parábola, Jesus fala de certo dono de vinha que arrendou suas terras para os lavradores e partiu para longe. No tempo oportuno, enviou 1, 2, 3 servos cobrando a sua parte dos frutos da terra. Mas a todos os lavradores espancaram como se não devessem nada ao dono da terra. Esqueceram do trato e compromisso que havia sido feito lá atrás. O dono da vinha envia seu filho imaginando que seria respeitado, mas o resultado foi pior: mataram o filho. O que merecem aqueles trabalhadores? Jesus disse que seriam destruídos e a vinha seria dada a outros. Os sacerdotes entenderam o significado da parábola. Jesus estava sendo muito claro em suas palavras. O dono da vinha era Deus Pai. Os lavradores eram os sacerdotes que receberam a incumbência de cuidar da terra e da vinha, o cuidado espiritual do povo de Deus. Os servos enviados pelo dono da vinha eram os profetas. O filho era Jesus, que no final foi morto por conta das tramas dos sacerdotes. O que fez Deus Pai? Passou a incumbência do cuidado espiritual das pessoas para a igreja. Voltando à parábola, os lavradores se perderam porque esqueceram quem era o dono da terra e qual o seu papel naquela situação. Havia um acordo que fora quebrado. No passado, os líderes religiosos esqueceram que eram apenas trabalhadores do dono da terra e tomaram posse da terra e do fruto, como se tudo fosse deles, esquecendo quem era o verdadeiro dono de tudo. E no presente, como estão as coisas religiosamente falando? Será se cada líder religioso tem uma relação de compromisso e respeito para com o dono de tudo, que é Deus Pai, da mesma forma como aqueles líderes do passado? Será se os líderes de hoje têm tratado os profetas desse tempo como o fizeram aqueles líderes do passado? Será se os líderes de hoje têm tratado Jesus como os líderes do passado? Será se o povo em geral tem tratado as questões espirituais e suas relações com Deus como o povo do passado? Meu irmão e minha irmã, corremos o risco de repetir o erro dos antigos e dos nossos antepassados. Corremos o risco de ver a história se repetindo em nossa vida. A grande lição da história é nos mostrar os erros e acertos de quem já passou para corrigirmos nossas atitudes e não errarmos como os que já erraram. Que nesse dia possamos refletir sobre tudo que a Bíblia, que é a Palavra de Deus, nos tem ensinado, para tomarmos o cuidado de honrar o compromisso que Deus nos confiou e sermos servos responsáveis, pois um dia Ele pedirá conta de tudo o que deixou em nossas mãos. E o que haveremos de falar? Que sejamos aprovados naquele dia. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva, pastor da Igreja Restauração em Cristo.